Então, Marilene Matos atua na docência nas áreas de Direito Administrativo e Direito Constitucional, é graduada em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. A professora, então, já atuou como coordenadora jurídica de Direito Público Parlamentar da Câmara dos Deputados, foi chefe de gabinete da Corregedoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, é assessora jurídica da primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados e atualmente também é assessora jurídica da Escola de Governo da Câmara dos Deputados e presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da ABA. Então, nós temos, de fato, uma convidada que tem muito a nos trazer acerca do tema proposto, é uma referência na área do direito administrativo, tem aí uma grande atuação também na divulgação científica nas redes sociais, e a gente sabe que isso hoje é um meio de divulgação do conhecimento jurídico. Então, a professora tem muitos materiais, muitos vídeos, muita produção de conteúdo através, especialmente, do Instagram. Muitos alunos já seguem, já acompanham a professora Marilene, e para a gente é uma referência e uma alegria podermos contar com a sua fala na noite de hoje para um assunto que é tão relevante e que requer, de fato, que seja alvo de discussão acadêmica, por ser aqui o espaço acadêmico um local de produção de conhecimento e reflexões sobre esses temas que não são só de relevância no contexto do direito, mas que tem também um impacto social muito importante. Então, professora, mais uma vez, seja muito bem-vinda a essa casa que também é sua, e nós estamos ansiosos para ouvi-la e certamente depois para compartilharmos e dialogarmos sobre a temática da PEC 32. Boa noite. Boa noite, pessoal. É uma honra para mim, um prazer estar aqui pela segunda vez. Parabenizo os organizadores do evento, na pessoa do Leonardo Soares, presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade Palotina. Eu não conheci o professor Luiz Carlos Souto da Fonseca, mas certamente pelas homenagens, pelo que se falou dele, ele foi para outro plano, mas com certeza os ensinamentos dele estão aqui entre a gente, né? O ensinamento nunca morre, a ciência, o saber nunca morre. Boa noite, professora Carolina Salbego, que me recebeu tão bem. Eu lembro dela no outro evento do ano passado, e agora a gente conversou aqui no backstage, já descobrimos afinidades, né, pessoais e acadêmicas também, de posicionamento. Gente, aqui temos acadêmicos, temos professores nos acompanhando, então eu acredito que a discussão vai ser bem rica, o assunto não poderia deixar de ser mais atual. Por coincidência, eu estava conversando agora com a professora Carolina, hoje o parecer de admissibilidade da PEC 32, que é feito pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi favorável. Então, o parecer foi expedido ontem, dia 11, hoje ele já estava disponível, né? Eu estava acompanhando, e então, aqui só para dar um pouquinho da noção de como que se tramita uma proposta de emenda à Constituição, né? Essa PEC, ela foi enviada pelo governo, a autoria, então, é do Poder Executivo, que encaminhou para a Câmara, a casa iniciadora. Quando a Câmara recebe uma proposta de emenda constitucional, ela manda para o CCJ para ver não o mérito, mas requisitos de admissibilidade, ou seja, se aquela PEC atende formalidades mínimas, se aquela PEC não afronta cláusulas pétreas. A partir do juízo de admissibilidade, então, o próximo passo seria uma comissão especial para analisar o mérito da proposta de emenda à Constituição. Nessa comissão especial é que terão, então, a oportunidade de serem apresentadas emendas. Após todo o trâmite na comissão especial, a matéria vai para o plenário, né? Como se trata de uma PEC, vai ser discutida em 2 turnos de votação, de discussão e votação, exigindo uma maioria qualificada, né? Vocês aí que estão atentos a essas disposições constitucionais bem sabem. E, em sendo a proposta aprovada na Câmara, ela vai para o Senado e cumpre o mesmo trâmite de novo, CCJ, Comissão Especial e Plenário, tá? Lembrando que a PEC, ela não depende de sanção presidencial. Após o trâmite parlamentar, ela é aprovada, ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado conjuntamente. Beleza? Então, feita essa introdução, hoje essa PEC teve um parecer favorável, ontem, né, foi publicado hoje, um parecer pela admissibilidade. Então, o próximo passo na Câmara, ela ir para a comissão especial para proferir parecer sobre o mérito.
certo? A boa notícia é que eu não tive tempo de me debruçar profundamente sobre o parecer do relator acerca da admissibilidade. Eu já vi que ele atacou pontos polêmicos que eu vou deixar a partir do momento que a gente começar as exposições, aí eu entro no ponto que justamente o relator teve cuidado de digamos assim, expurgar dessa proposta de emenda à Constituição, beleza? Vocês, acadêmicos e até professores, com certeza, dentre vocês, há quem deseje, quem tenha o objetivo de seguir uma carreira pública, né? Além de dar aula em universidade, ser professora universitária da graduação, da pós-graduação, em que também a gente tem os ditos concurseiros, eu atuo também como professora de cursos preparatórios para concursos. Aí a pergunta sempre que eu ouço agora é essa, né? Professora, pelo amor de Deus, vai acabar o concurso público vai deixar de ser vantajoso, essa PEC vai destruir o serviço público, como que vai ser? É uma dúvida que todo mundo tem, né? Uma angústia que todo mundo tem. Embora o senso comum, e nós, como profissional do direito, a gente não pode se prender ao senso comum, ache que a PEC é contra o servidor, na verdade, o objetivo dela é muito mais amplo do que simplesmente reestruturar carreiras funcionais. Eu diria o quê? Que o principal impacto da PEC vai ser sobre a população, que é destinatária dos serviços públicos. O serviço público é destinado à população. Então, por mais que o servidor seja afetado, que ele tenha os efeitos de uma PEC que figura não só a forma de ingresso, como a forma de desenvolvimento na carreira, como as formas de desligamento, na verdade, ela vai impactar diretamente a atuação da administração pública como prestadora de serviço público para a população, tá certo? Que isso fique bem claro. Então, eu preparei um material para compartilhar, que eu acho que fica mais claro, né? Então, vamos começar um compartilhamento do material para a gente ir discutindo os pontos principais que eu separei para a discussão dessa proposta. Para quem se interessar em dicas jurídicas, estão aí as minhas redes sociais, né? Tem o site, tem o Instagram. Eu sou uma pessoa muito ligada ao Instagram, então eu respondo mensagens. Se alguém quiser, pode me mandar depois que eu respondo. E tem meu e-mail também, fiquem à vontade, tá? Para se comunicarem comigo, é um prazer me comunicar com os meus alunos e meus ouvintes também, quem me acompanha os meus trabalhos. Vamos passar aqui para o próximo. Tá, então, o objeto da nossa exposição é a reforma administrativa, no específico ponto do que ela impacta no regime jurídico do servidor público, porque a reforma, como eu falei, ela é mais ampla. Seguindo aqui. Essa reforma, ela tem objetivos, né? O governo, ele fez isso motivado em objetivos de como ele pensa o Estado. Então, eu sempre digo que a reforma, mais do que desenhar a carreira funcional dos servidores, ela desenha que tipo de Estado que nós desejamos, qual o Estado que a população quer, que a população deseja. Então, assim, é unânime, quem estuda um pouco a PEC, vê um pouquinho o funcionamento, é unânime em perceber que a PEC ela vem direcionada por uma ideologia de redução do tamanho do Estado, né? Ou seja, de um Estado menor. Se objetivo, então, é reformatar a administração pública para que o Estado tenha uma menor presença na vida dos cidadãos. Então, a gente tem o objetivo de redução do tamanho do Estado, né? E na proteção social, e a gente tem também o objetivo de caixa, que é inegável, né? Inclusive, isso consta da exposição de motivos, que é o objetivo de diminuir o gasto público, né? Focando especificamente nesse redesenho das carreiras públicas. Prosseguindo, então. Qual é o argumento que a gente tem para isso? A gente tem todo um conjunto de argumentos de lógica da PEC, né? Mas a gente tem ali um princípio expresso no artigo 37, tem mais de outros, né? Que é o princípio da subsidiariedade da atuação estatal, tá? Embora o autor desse princípio tenha dito que, na verdade, ele queria fortalecer o princípio federativo, né? Ou seja, de que o ente maior só vai atuar quando o ente menor não estiver atuando ou for necessário, o que a gente interpreta desse princípio? Os princípios eles têm interpretação aberta, como a gente sabe, né? Eles têm fluidez
na interpretação e na aplicação. Então, isso pode levar à conclusão, que a gente acha que vai levar, que o Estado, então, atuaria apenas de forma subsidiária, ou seja, primeiro a iniciativa privada atua, depois o Estado atua. Então, os críticos dessa PEC dizem que há o quê? Uma deificação do mercado, ou seja, o mercado é cheio de virtudes, o mercado resolve tudo, e o Estado ele é cheio de defeitos, ele é burocrático, ele não resolve, ele emperra. Estado, vamos acabar com isso, presta para nada, tá? Trocando em miúdos, o que está, a filosofia que deu ensejo a essa PEC é mais ou menos de um Estado que atue menos, de um Estado mínimo, dando mais espaço para o mercado. A gente vai ver como isso se concretiza ao longo das mudanças que a PEC pretende implementar. Vamos lá, prosseguindo. Então, essa PEC ela vem dentro de um contexto de uma agenda de RH do governo. O governo pretende formatar uma nova RH, vem dentro do projeto de privatizações, inclusive a gente vem, né, quem acompanha as notícias, há um projeto de privatização, inclusive de empresas públicas, estatais, que sejam lucrativas, não necessariamente é de estatal que esteja dando prejuízo e que seja melhor deixar aquele serviço para a iniciativa privada, né? Aí eu quero fazer um parêntese, numa das aulas a gente estava discutindo a privatização dos Correios, e aí um dos alunos falou assim, mas privatizar, Correio tem que privatizar mesmo, quem usa Correio mais aqui? Correio está obsoleto, a gente se comunica por WhatsApp, não tem mais sentido. E aí um outro aluno, que era mais velho e que já conhece mais da realidade do interior do Brasil, ele falou o seguinte, a gente aqui em Brasília, ou nas capitais, ou nos estados com mais poder aquisitivo, a gente vive numa bolha e a gente não tem noção do que acontece nos rincões do Brasil. Então, tem lugares do Brasil, lugares pequenos, pobres, em que a comunicação, o principal meio de comunicação é carta, gente. As pessoas usam cartas. Então, assim, a gente tem que ter uma noção também da realidade do país como um todo, um país de dimensões continentais, com profundas desigualdades sociais e financeiras, antes da gente analisar os institutos de direito administrativo. Então, informam também a PEC o objetivo de contenção do gasto e do investimento social, né? Só que ressaltando a filosofia por trás da PEC 32. E vamos continuar, vamos lá. Então, essa PEC, ela pretende introduzir modificações, né, sobre servidores e empregados públicos nas 3 esferas federativas. Na esfera da União, dos estados e dos municípios. A gente observa também, no conjunto, na análise da PEC, que ela tem uma proposta de desconstitucionalização, de regulamentação da atividade administrativa. Ela está jogando para leis, para regulamentação de lei complementar, às vezes até mesmo de lei ordinária, as disposições relativas a esse funcionamento da máquina estatal, tá? O que para muita gente é visto como um certo perigo, porque a gente sabe que o procedimento de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, ele é muito mais complexo, mais dificultoso do que simplesmente uma lei, né, que pode ser aprovada aí a toque de caixa. Então, essa PEC, ela tem uma abrangência razoavelmente impactante, ela altera 27 trechos da Constituição Federal, introduz 87 novos, e desses, 4 artigos inteiros são alterados, tá? Só fazendo aqui também uma ressalva que, desde a Constituição de 88, essa é a grande proposta, a segunda grande proposta de reforma administrativa. A gente teve já a emenda constitucional 1998, que também alterou a forma da administração pública. Continuando. Então, dentre essas principais medidas relativas ao servidor público, então a gente poderia falar que a gente vai ter alterações na contratação, na forma de contratação, na remuneração e no desligamento de pessoal. Hoje a gente tem normas ali do artigo 37 que são, desde 88, tem se solidificado e tem colocado a administração pública dentro de uma certa cultura. Então, esses aspectos agora sofreriam alterações, tá? Vamos lá, vamos continuar. Essas alterações, então, almejam reduzir o gasto com o pessoal, e aí vem todo aquele argumento de que o Estado está inchado, tá? Só que tem estudos mostrando que o Estado está inchado como? Porque não dá para você dizer, nossa, mas tem tantos mil servidores no Brasil. Só que a gente tem que ver que o nosso país ele é de dimensões continentais,
Então, você pode falar que tem muito servidor público fazendo um comparativo com o número de cidadãos, tá? Foi feito esse comparativo, e então se chegou a desfazer essa falácia de que há um inchaço da máquina pública. Não há inchaço da máquina pública. A gente, inclusive, não é dos países, comparativamente com diversos outros da Europa, até da América Latina, que tem o maior número de servidores em relação, proporcionalmente ao número da população. Tá? Então, essa reforma pretende mexer no quê também? Um grande ponto polêmico, um grande nó também. Além da forma de recrutamento, ela mexe na estabilidade, né, no funcionalismo, e mexe também, ou pretende mexer na irredutibilidade salarial. Tá? Prosseguindo. Ela vai atuar no problema de caixa do Estado, né? Então, a exemplo da reforma da Previdência, que se alegou que tinha um grande problema de caixa do Estado, que a Previdência estava quebrada, tá? Há controvérsias, há estudos. Do mesma forma, agora se usa um tipo que eu falaria de argumento terrorista, no sentido de que ou você corta ou muda radicalmente, ou então você vai ter uma explosão de caixa do Estado, tá? A gente tem esse argumento hoje. Então, a reforma pretende reduzir a despesa com funcionalismo civil, né? Embora a PEC fale assim, a PEC da reforma administrativa. Não necessariamente a gente pode dizer que essa reforma vá reestruturar a administração, o funcionamento da administração. O que a gente vê muito, de forma muito evidente, é que ela almeja uma redução de despesa com funcionalismo, tá? Ela almeja flexibilização da estabilidade e ela almeja o enxugamento do número de carreiras. Então, vamos entrar de forma mais detalhada como que a PEC pretende fazer isso. Pode passar, porque os data shows deu um probleminha e eu daqui eu não posso. Então, vamos lá. Como que a PEC pretende reduzir a despesa com funcionalismo público? Vamos lá. Então, a gente tem, já está ocorrendo na prática, um adiamento de concursos públicos, né? Quem acompanhou viu que, principalmente no ano passado, teve um problema muito sério com o INSS, com as concessões de aposentadoria, porque simplesmente diminuiu o corpo funcional e o corpo funcional não foi reposto, né? A gente teve aí dispositivos constitucionais e legais, a lei de responsabilidade e tudo mais, que um pouco engessou essas novas contratações, colocando que elas dependeriam de não... Tem órgão que está interpretando que para contratar não é nem a questão de o servidor se aposentar, ele tem que morrer, porque quando ele está aposentado, continua saindo dinheiro do caixa do Estado, tá? Então tem até essa interpretação. Então isso a gente observa na prática um adiamento de concursos, né? É uma diminuição do número de concursos públicos represados. A gente tem uma terceirização e contratação temporária, né? A terceirização, ela achata ali a retribuição pecuniária pelo desempenho de atribuições. Tem um decreto dispondo sobre isso de 2018. A PEC objetiva fazer uma equalização dos salários do funcionalismo público com os salários da iniciativa privada, ao argumento de que são incompatíveis com a realidade nacional, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na frente. E, na verdade, o que acontece? Quando você pega o funcionalismo público analisado globalmente, né, dentro da realidade do país, a gente vê que é uma ápice da pirâmide, que realmente tem bons salários, né, que são super salários, mas a grande maioria, a massa dos servidores, dos estados, dos municípios, dependendo do órgão, até mesmo servidores federais, eles não têm, assim, salários estratosféricos igual tem se apregoado. E tem se passado a ideia de que servidor público é rico e ganha muito bem, tem uma remuneração incompatível com a realidade nacional. A gente tem, aqui ficou meio baixinho, porque é muita coisa também. A PEC, então, pretende também fazer um congelamento de progressões, não teriam mais, ela vedaria novas progressões na carreira, possibilitaria redução forçada de jornada com diminuição proporcional de salários, tá? Então, as medidas, né, que a gente observa na PEC, as principais medidas para fazer uma redução de despesa com funcionalismo civil são essas medidas aí listadas, previstas, então, na PEC 32. Vamos, então, ao ponto que é um ponto que toda a população está de olho, toda a população está interessada, né? Não só o público concurseiro, e as opiniões se dividem, né? É boa a estabilidade do servidor? É bom o servidor público ter estabilidade ou é ruim?
A estabilidade protege o mau servidor, ela blinda aquele mau servidor, blinda, né? Desculpa, blinda o mau servidor de ser expurgado. A que ponto essa estabilidade é boa ou é ruim, né? A discussão está aí aberta, né? A discussão é necessária não só entre os servidores, mas entre toda a sociedade, né? Vai impactar. A estabilidade, ela impacta o servidor, impacta diretamente na prestação de serviços públicos, né? Então, vamos ver de que forma essa PEC ela está, então, pretendendo flexibilizar essa estabilidade. A gente sabe que a estabilidade foi uma conquista que foi constitucionalizada em 88 e que ela configura uma garantia de independência da atuação do servidor contra pressões políticas e de demissões arbitrárias. É uma garantia que faz com que eu, ao longo da minha carreira funcional, que eu sou servidora pública também, né? Sou servidora da Câmara dos Deputados, e mesmo sendo servidora efetiva, eu já sofri pressão, porque eu presidi muitas comissões de processo administrativo disciplinar. Então, nessas comissões, acontecia às vezes, ter gente ali que era muito poderosa, estava sendo investigada, mesmo eu sendo servidora efetiva, eu cheguei a sentir um pouco da pressão, né? Mas sendo servidora efetiva, a minha margem de manobra para falar não para uma pressão é muito maior do que a de um servidor comissionado. E isso aí não há nenhuma dúvida. Então, assim, a estabilidade, ela se presta justamente a garantir que o servidor público exerça suas atribuições de forma, então, livre dessas pressões, né? De forma que ele atue conforme os objetivos que foram previstos na lei. A PEC, ela está restringindo, então, vamos só voltar um pouquinho para o anterior, ela está restringindo a estabilidade apenas para carreiras típicas de Estado, tá? A gente vai ver que a PEC, ela institui ela acaba o regime jurídico único, né? E ela institui, então, diversos tipos de vínculo dentro do serviço público. Daqui a gente pode seguir, então. Esse enxugamento das carreiras é previsto na PEC como uma redução de carreiras dos 310 atuais para 20 ou 30, né? Então, assim, hoje a diversificação de carreiras é para atender à diversificação de necessidades da população, de órgãos. Então, quando a gente baixa de 310 para 20, você com certeza vai ter impacto também nas atribuições, no desempenho das prestações que chegam à população. A PEC pretende uma centralização da gestão de RH, né? Ela pretende centralizar, ter um órgão central do executivo para disciplinar a força de trabalho do serviço público. E ela pretende facilitar a mobilidade entre órgãos, ou seja, hoje, por exemplo, no meu caso, eu sou servidora da Câmara dos Deputados, mas com a PEC eu poderia ser disponibilizada para diversos outros órgãos, né? Depender da necessidade e tudo. Então, o argumento para isso é tornar o Estado mais eficiente, menos burocrático, modernizar o Estado. Então, vamos lá. No que essa PEC, então, ela vai interferir, ela vai modificar na forma como ela está, qual é a proposta dela para o regime do servidor público, né? Hoje a gente tem um regime jurídico único, né? No caso federal, da esfera federal. É a Lei 8.112, então ela proporciona um tratamento igualitário entre a carreira federal, né? Proporciona uma concretização do princípio da isonomia, não importa se a autarquia federal, por exemplo, esteja em Brasília, né? Em qualquer outro canto do país, o tratamento vai ser o mesmo. Se entende que são servidores públicos federais submetidos ao mesmo tratamento. Então, a primeira coisa que a PEC propõe é o fim do atual regime jurídico único. Então, passariam a ter diversas carreiras dentro do serviço público. Então, vamos ver como é que se faz. Então, em primeiro lugar, a gente teria o tal do vínculo de experiência. Como que se dá esse vínculo de experiência? Professor, esse vínculo de experiência de hoje, proposto hoje, é o anterior estágio probatório? Não é. Tá? Não é o estágio probatório. Além do vínculo de experiência, continua subsistindo a necessidade do estágio probatório. Esse vínculo de experiência é o seguinte: hoje a gente tem provas, né, de concurso, provas a seleção por provas e títulos, né? Ou seleção oral, enfim. Após o concurseiro cumprir toda aquela seleção,
de provas e títulos, ele entraria num vínculo precário de experiência. Então, ele passaria a atuar em nome do Estado, mas sem ter efetividade. Após o determinado prazo desse vínculo de experiência, aí somente os servidores mais bem avaliados, é o que diz a PEC, é que seriam oficializados, estariam oficialmente no serviço público, tá? Enquanto isso, o vínculo dele seria precário. Então, qual é o problema que a gente vê? Começa o seguinte: como que a pessoa, aqui quem prestou concurso, quem entende um pouco dessa realidade, sabe que a preparação de concurso é um momento na vida que requer muita renúncia, né? Então, às vezes, o concurseiro passa 2 anos, 3 anos, 4 anos se preparando para um concurso público. Depois dele ser aprovado, ele vai ficar num vínculo de experiência em que ele não tem a menor segurança de que ele vai continuar naquele cargo. Porque a PEC prevê que só os mais bem avaliados. Aí eu pergunto, mais bem avaliados por quem? Qual vai ser o critério desse mais bem avaliado? É um problema que a gente propõe. O outro problema é que como que ficam os atos desse servidor praticados durante o período de experiência que depois ele não venha a ser efetivado. Como que fica? Tá? Porque ele não está efetivado, mas tem autoridade do Estado. Ele está lá agindo em nome do Estado. Então, ele praticou atos, depois, vamos supor que ele não tenha sido mais bem avaliado e não entrou. Como que ficam esses atos? Então, a gente vê uma possibilidade de problema de segurança jurídica. Tá? E além desse inconveniente, que a pessoa ela se dedicou à preparação para passar no concurso, depois ela fica sujeita ali a critérios mais ou menos subjetivos. Porque os mais bem avaliados vão ser avaliados ali pela chefia, pelos colegas, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já vi casos, na minha experiência administrativa, que o servidor que produz mais, ele poderia ser mais mal avaliado, porque quem vai avaliá-lo, né, como tem uma subjetividade, pode chegar a vê-lo como concorrente. Porque, nossa, essa pessoa é uma ameaça para mim. Eu acho que eu não quero que ela entre aqui, não, porque ela é muito competente, ela trabalha muito bem. Então, assim, um dos tipos de problema que a gente imagina com esse subjetivismo da avaliação do vínculo de experiência. Eu, particularmente, da minha experiência como apaixonada pelo direito administrativo e como integrante da carreira pública, eu vejo com preocupação esse vínculo de experiência. Com um detalhe a mais, um parêntese: o vínculo de experiência para carreiras típicas de Estado, aquele ocupante da carreira típica de Estado, ele tem vedação total de exercer qualquer outra atividade. Ou seja, ele fica ali durante 2 anos para ser avaliado, sem poder exercer outra atividade, sem ter nenhuma segurança de que ele vá ser o mais bem avaliado, tá? Esse mais bem avaliado, quem não for mais bem avaliado, fica fora. Então, eu chamo ali, se tem 10 vagas, eu chamo 15, aí desses 15, os 10 melhores e 5 vão para fora, entendeu? Primeiro ponto, então, que eu queria colocar. Segundo ponto, o cargo com vínculo por prazo. Então, a gente cria esse vínculo de experiência, né, que é do servidor que se submeteu a um processo seletivo, mas que depende ainda dessa avaliação. Aí depois a gente tem o cargo com vínculo por prazo indeterminado, né, que seria aqueles que não são carreira típica de Estado, né, o analista, o assessor, né, o assessor técnico, o analista de informática, enfim. Todos esses cargos seriam, então, cargo com vínculo com prazo indeterminado, sem estabilidade, tá? Qual é o problema? Qual é o problema desse vínculo por prazo indeterminado sem estabilidade? Mais na frente vai ter quando a administração ela pode simplesmente dispensar esse servidor com vínculo por prazo indeterminado, tá? Ele se submeteu ao concurso e tudo mais, mas ele não tem estabilidade, que seria, ao meu ver, a grande maioria da carreira pública hoje, ficaria sem estabilidade. Aí depois a gente tem um vínculo do cargo tipo de Estado, que é com estabilidade. A Constituição, a PEC, ela remete, a lei vai dizer quem tem o cargo tipo de Estado. E aí eu pergunto a você concurseiro, a você servidor, será que não vai ter muita pressão política em torno de quem é cargo tipo de Estado? É muito complicado eu falar quem é. O professor é um cargo típico de Estado? O médico é um cargo típico? O policial, né? Então, isso tem um potencial de gerar uma balbúrdia, porque, além de tudo, vai ter a carreira típica de Estado vai ser muito umbilicalmente ligada à estabilidade ou não, à detenção ou não da estabilidade, tá? Então, a gente tem essa previsão de cargo típico de Estado. Um parênteses aqui, para quem acha que esse cargo típico de Estado, essa PEC, alcança os agentes políticos,
ela não alcança os agentes políticos, tá? Lá na frente a gente vai ver que tem um dispositivo que diz que vale para os servidores públicos. Então, os agentes políticos são Ministério Público, juízes, deputados, eles não seriam alcançados, né, pela maioria, pelo menos, das disposições dessa PEC. Então, daí a gente vê que esse discurso de diminuir privilégios e tudo mais, ele não pega quem está ali no ápice da pirâmide funcional, tá? Do Estado brasileiro. Aí a gente tem o vínculo por prazo determinado, que são os temporários. O que acontece, minha gente? Hoje a gente tem servidor temporário? Tem. É previsto numa lei, eu anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. É previsto numa lei para agentes de saúde, para contratação temporária de agentes de saúde, em casos, agora, por exemplo, seria um bom exemplo, né, de pandemia, de endemia, um caso de, como se fala, de uma urgência pública, né? Então, a gente tem esse vínculo por prazo determinado, ou seja, vou te contratar por 2 anos para você cumprir essa função e depois o seu vínculo está terminado. Aí depois a gente teria o cargo... só voltando um pouquinho, desculpa. Hoje a gente já tem, mas a PEC, ela pretende... hoje a gente tem para agente de saúde, o que a PEC pretende é transformar essa exceção numa regra. Então, eu posso, a administração, simplesmente, por conveniência e oportunidade dela... ela resolve contratar por vínculo por prazo determinado, né? Imagina você que para o gestor é mais interessante ter o quê, né? O gestor político, mal intencionado. É ter servidores ali no fio da navalha, olha, se você não fizer o que eu quero, daqui a 2 anos, seu vínculo terminou, eu não te recontrato, hein? Então, a gente tem essa possibilidade, a gente tem a possibilidade de mau uso político desses vínculos temporários se tornarem ad eterno, né? Dependendo da configuração, da conveniência política. Aí a gente tem, que eu acho extremamente problemático, o cargo de liderança e assessoramento, tá? Hoje a gente tem FCs, que é a função comissionada, e a gente tem o cargo em comissão, tá? Os dois são de livre nomeação e exoneração. Só que a PEC, ela pretende tirar os limites que hoje a Constituição dá. A função comissionada, ela é privativa de servidores efetivos, né? Com essa mudança da PEC, acabaria essa história de limites mínimos de cargo comissionado para os servidores efetivos. Então, o que eu teria? Chefe de departamento de pessoal, pessoa que não é do quadro, de fora. Diretor-geral, pessoa que não é do quadro, de fora. Lá na Câmara, por exemplo, a gente tem uma obrigatoriedade de que os dirigentes de departamento e o dirigente da Câmara sejam um servidor efetivo, ocupante da função comissionada. A Constituição, ela exige que mesmo os cargos em comissão, que aí atenderia a pessoas que não são do quadro, ela coloca que a lei estabelecerá percentual mínimo a ser ocupado por servidor efetivo dos cargos em comissão, além da FC ser privativa do cargo efetivo. Então, com isso aí, a gente dá uma abertura absurda para a atuação política, uma abertura muito grande. E o ser humano, ele tendo poder, né, Montesquieu já falava, né, que ele tendo poder, ele a tendência, né, que ele abuse desse poder. Imagina, eu falo da experiência ali dos órgãos aqui de Brasília, né, quando eu nunca vi na minha experiência um servidor efetivo ser nomeado para um cargo em comissão. Ele só é nomeado para FC. O cargo em comissão é sempre trazendo gente de fora, tá? Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, esses cargos de liderança e de comissão, eles serão para trazer gente de fora que não seja do quadro, pessoas não concursadas. Qual outro problema que eu vejo aí? Hoje, tanto o cargo de comissão quanto a função de confiança, eles são para funções de chefia, direção ou assessoramento. Então, a PEC, ela passa a permitir, ela acaba com essa marra, e eu posso simplesmente colocar num cargo técnico o servidor comissionado, sem vínculo. Tá? Outro problema que eu vejo aí. Então, seguindo aqui, a gente vê, então, um afastamento, né, do protagonismo do Estado em relação ao regime jurídico dos seus servidores, né? A gente começa a ter esse vínculo de experiência que traz a insegurança jurídica, né, e vai ser obrigatório em cargos típicos de Estado e em cargos com vínculo por prazo indeterminado, tá? Para o cargo tipo de Estado, o prazo mínimo é de 2 anos, depois ele tem mais 1 ano de estágio probatório. Para o cargo com vínculo por prazo indeterminado, a experiência será de no mínimo 1 ano mais estágio probatório. Vamos passando aí, gente.
Tá. A gente tem, aí eu coloquei funções comissionadas versus cargos de liderança e assessoramento, justamente para mostrar essa amarra, né, que é moralizante, que sempre teve de restringir as funções de confiança para o servidor efetivo, e aí acaba essa restrição, tá? A outra problemática é a possibilidade de funções técnicas serem desempenhadas por cargos de liderança. A ideia não é essa. Vamos seguindo ali, vamos seguindo o nosso material. Quanto à progressão ou promoção, né? A gente tem uma proibição de progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Isso aí vai provocar um tratamento não isonômico entre carreiras conforme previsto na própria Constituição, né? A gente tem previsão, o tempo é um fator a ser considerado. O tempo é um fator a ser considerado, sim, tá? Então, a gente tem previsão para a magistratura nacional, promoção por antiguidade, e merecimento. A gente tem para o cargo de ministro do Tribunal de Contas, né? Ali está o cargo de ministro do Tribunal de Contas, escolhido pelo presidente, dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, considerará a indicação em lista tríplice segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Então, o tempo é um fator que tem que ser considerado, sim. Não é um fator absoluto, mas é um fator que tem que ser considerado. E não está, mas na carreira militar também a gente tem, lá na Constituição, esse critério do tempo. Então, assim, essa vedação absoluta, progressão, promoção, em razão do tempo, eu vejo como estabelecendo um tratamento não isonômico entre carreiras na forma prevista na Constituição. Dá um segmento. Vamos seguir nos slides. Quem está passando aí? Tá, vamos lá. Gente, a PEC está dizendo o seguinte, ó, ela veda a redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração, tá? Então, você vai me falar assim, professor, mas aí não está prevendo a redução do salário. Só que, assim, o que você entende? A contrário senso. Quando você diz que é proibida a redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração, você está falando que é permitida a redução de jornada e redução de remuneração, tá? Então, você está permitindo uma redução de remuneração. E aí você entra, então, numa garantia do servidor público, que é justamente a irredutibilidade de vencimentos. Você cria uma situação, mais uma, que a proposta cria de insegurança jurídica. Tanto é que ela veda essa redução para carreiras típicas de Estado, que ela está oferecendo um tratamento diferenciado para esses cargos típicos de Estado. Então, assim, a gente cria castas de servidores, né? Se a PEC for aprovada como está, ela vai criar algumas castas que têm umas certas garantias, né? Praticamente mantida a garantia da Constituição de 88, a gente cria outra casta do lugar comum, tá? Que vai ficar sujeita, inclusive, à redução de remuneração, tá? Seguindo aqui. Então, nessa mesma linha, a gente tem outras propostas, né? Essa PEC do Pacto Federativo, ela está querendo também introduzir essa possibilidade de redução da jornada e da remuneração. Então, a gente vê que é um objetivo já de governo, né? Não é uma questão assim de simplesmente reorganizar a administração pública, tá? Então, beleza. Aí está a autorização ao contrário senso para redução de jornada e de remuneração. Prosseguindo. Sim, eu queria colocar para vocês uma reflexão, né? A gente viu agora, na situação de pandemia, será que o Estado ia resolver o seu problema na situação de pandemia? O seu, assim, eu falo de quem precisou de um hospital público, agora tem a questão das vacinas, a gente teve problemas de segurança ocasionados até pela pandemia, a gente teve nossos heróis aí, os médicos que arriscaram a vida, ficaram na linha de frente. Eu tenho colegas aí que estão no ensino público de Brasília, que estão aí se dedicando, se desdobrando para poder oferecer um ensino de qualidade online para os alunos. Então, assim, essa pandemia, ela mostrou o quê? Será que é interessante para a gente, nós cidadãos, né? Será que é bom para a gente um Estado mínimo? A gente quer isso? A gente quer uma presença maior do mercado e menor do Estado? Será que essa é a solução dos nossos problemas? Aí eu vou jogar outra provocação para vocês. Um seguidor hoje, eu falei sobre a quebra da estabilidade no Instagram, e aí ele falou, é ótimo, porque vai tirar os vagabundos, né? Vai expurgar. Aí eu pergunto para vocês, a quebra da estabilidade, ela vai melhorar o serviço público?
É isso mesmo? Será que os servidores... hoje a gente tem servidores comissionados já, sem estabilidade no serviço público. Será que eles prestam um serviço de melhor qualidade? Olha, me desculpe, mas a minha experiência como profissional e como servidora não é essa, não. Aliás, a chance de um servidor efetivo prestar um trabalho melhor, um trabalho de melhor qualidade, até pelo tempo que ele tem, pelo comprometimento que ele tem de saber que ele pertence a uma carreira, a probabilidade dele prestar um serviço de maior qualidade para a população é maior. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Qual o tipo de Estado que a gente deseja? A gente deseja um Estado mínimo? Quando você mexe na estabilidade, a estabilidade resolve o problema? A gente tem... professora, a gente tem péssimos servidores nos quadros funcionários do Estado. A gente tem péssimos servidores, eu concordo. E a quebra da estabilidade vai resolver isso? Vai melhorar ou vai piorar? Porque aí eu vou abrir a brecha para perseguições políticas. Concorda? Com certeza, se já tem com estabilidade, vai piorar, né? Então, a PEC também, ela prevê, eu não coloquei aqui porque não está dentro do regime jurídico do servidor, mas a PEC prevê um poder para o presidente da República de, numa canetada, ele extinguir órgãos. Estava previsto que numa canetada, ou seja, por decreto, ele poderia extinguir autarquias. Imagina, ele poderia extinguir autarquias ou fundações autárquicas, né? Eu lembro que teve uma briga na época da campanha que se dizia que a UNB, minha amada UNB, sou formada pela UNB, era um nicho de esquerdista, né? Então, você imagina um poder desse na mão de um presidente, dependendo da orientação dele, falar, vou extinguir a Fundação Universidade de Brasília, vou fazer um decreto. Ele não precisa mais do Congresso, hoje ele precisaria do Congresso, tá? Então, por sorte, hoje, no parecer de admissibilidade, o relator retirou, achou que era inconstitucional manter esse poder de extinguir entidades por decreto, mas manteve a previsão de extinguir órgãos por decreto, que eu acho complicado também. Pode extinguir órgão, ou seja, aquele centro de competência sem personalidade jurídica, mas pelo menos tirando o poder de extinguir autarquias. Já imaginou extinguir a Anvisa, extinguir o IBAMA? Imagina, por decreto. E a PEC estava prevendo isso, tá? Só volta um pouquinho, por favor, no anterior. Então, assim, o que eu vejo, eu, na minha experiência, falo isso sem medo nenhum, respeito opiniões divergentes, né? Eu acho que o direito, a beleza do direito é a possibilidade de divergência de opiniões, então eu respeito quem pensa diferente, né? Mas eu vejo como um retrocesso. Aí eu quis colocar essa frase aqui, né? Difícil aculturar o mundo quando o retrocesso político avança, tá? Então, assim, eu vejo a PEC, da forma como está, como uma volta aos padrões da administração patrimonialista, em que os cargos eram alcançados por indicação. Aqui também eu lembrei de um outro ponto, porque são muitos pontos, gente, e o meu tempo tá, eu acho que eu já abusei aqui da paciência de vocês, eu prometo dar uma acelerada agora. Eu vou acelerar, tá? Mas tem um outro ponto que eu queria colocar, que é o seguinte, o processo de seleção para os cargos temporários, ele vai ser um processo simplificado, tá? Vai ser um processo simplificado, não vai ser um concurso. É um processo simplificado, como é hoje para recrutar agentes da saúde. Só que a administração vai poder recrutar aí para qualquer lugar, tá? Ela vai poder recrutar à torta direito. Então, assim, eu vejo como uma volta da administração pública patrimonialista. Eu sou uma defensora do concurso público, o concurso público tem defeitos. Eu acho que a gente tem instrumentos hoje na legislação para expurgar o mau servidor do quadro público. A gente tem instrumentos. A Lei 8.112 prevê, tá? Instrumentos para expurgar esse servidor. Eu acho que a aferição de desempenho é positivo. Tem já a previsão na Constituição de ter um processo de avaliação periódica de desempenho. Eu acho que isso foi muito bem amarrado. E se conseguir evitar, como se fala, perseguições, é válido. Eu acho que tem que melhorar. A gente tem sempre que melhorar, né? Mas eu acho que realmente a PEC, do jeito que ela está, com a brecha que ela abre para a perseguição política, para terceirização de atividades fins, de atividades técnicas, né? A PEC permite que a administração ela terceirize, ela contrate, faça ali um contrato pago para uma empresa privada, para a empresa prestar o serviço para a administração. Então, vejo como um retrocesso nas garantias fundamentais e na prestação de serviço público. Agora pode passar.
Então, está sendo vendido para a população que a reforma vai moralizar, vai acabar com os big salários, altos salários. Eu vejo como, eu coloquei aí o cavalo de Troia, né? Troia foi enganada, sim, eu estou te dando um presente aqui, mas dentro daquele presente, dentro daquele cavalo, né, tinha ali os soldados. Epa, o gato passou aqui, ela quer participar da palestra também. Então, dentro do cavalo, tinha os soldados que foram justamente quem conseguiu botar Troia abaixo. E eu vejo isso. Eu vejo, assim, como é terrível, como uma ingerência do setor privado dentro da administração pública, ingerência política. Eu vejo que, com certeza, não vai ocasionar uma redução de custos, porque, de qualquer forma, tem a mais-valia da empresa, que hoje não tem, né? É uma falácia você querer comparar serviço prestado à população com serviços prestados numa empresa privada. A empresa privada almeja o lucro, o Estado ele almeja o bem-estar da população. Então, a gente não pode simplesmente transplantar uma lógica daqui e tacar aqui. A gente precisa do Estado, a pandemia escancarou que a gente precisa do Estado, tá? E eu vejo, então, o risco dessa PEC ser um belíssimo cavalo de Troia para a população desavisada, tá? Então, o nosso papel como operador do direito, e a gente hoje tem os meios para isso, né? A internet democratizou bastante a comunicação, como nossa obrigação é alertar, né? Colocar dentro do que a gente pode fazer, alertar a população para os riscos, né, dessa PEC, e o político ele é muito sensível à pressão popular, né? Do Instagram, do Twitter. Então, acho que põe a boca no trombone, se manifeste, né? Paulado a gente sempre vai tomar, né? Sempre vai ter alguém que vai falar contra, mas faz parte do jogo, né? Não tenha medo, né? O direito foi feito, não é feito para os fracos. E aí vou agradecer a paciência aqui. Eu acho que passei do meu tempo, gente. Mil perdões. Esse assunto ele me empolga, tá? Me empolga, sim. Eu sou crítica, né? Não tem como ninguém ter percebido que eu sou crítica à PEC, mas eu sou uma administrativista apaixonada e trazer reflexão aqui para vocês é um prazer para mim. Eu considero como um privilégio. Então, eu estou aberta aí às críticas, à minha exposição, às perguntas, no que eu puder ajudar. E gostaria também de conversar com a professora. Vou até chamar ela de Carol, porque já considero amiga. Tudo bem, professora, muito obrigada. Que alegria ouvir uma reflexão tão sensata sobre esse assunto. Eu queria lhe parabenizar justamente pela forma da abordagem, assim, porque além dessa questão jurídica, a gente fica convidado a fazer essa análise que eu tomei nota aqui, que é uma análise muito relevante, que às vezes ela não é feita especialmente pelo senso comum, e em grande parte o nosso papel é fazer esse tipo de alerta, como a gente já revelou ao público, então a nossa comunhão de intenções e opiniões, inclusive do ponto de vista da análise, né, desse projeto de emenda, que é essa questão que a senhora referiu, como que a população destinatária do serviço acaba sendo fortemente prejudicada. E aí eu destaco isso para quem está nos ouvindo, e pensando na estrutura que a gente tem de um país que, de fato, conta com esse servidor que está lá na ponta. Porque quem vai prestar o serviço de educação para aqueles que são menos favorecidos economicamente e que precisam desse auxílio do Estado é o servidor que vai estar impactado pela PEC. Quem, como a senhora bem referiu, quem fez e quem está fazendo toda essa assistência, esse acolhimento e essa atividade fundamental, que não é só agora na pandemia, que sempre foi, e que vai estar lá fazendo o SUS funcionar, é o servidor que vai ser diretamente impactado. Então, com toda certeza, mais do que querer ou que buscar propor um ajuste, e que não é um ajuste, no meu ponto de vista, é um desmoronamento de uma estrutura que, com certeza, precisa melhorar, tem muito a ser melhorado, mas que, como a senhora bem referiu, já existem mecanismos legais para isso. Então, como em várias outras áreas do direito, se a gente souber e utilizar aqueles mecanismos que a lei já nos oferece, a gente consegue viabilizar muitas melhorias. Então, esse viés social, digamos assim, esse impacto no ponto de vista social é uma coisa que não pode passar despercebido, porque vai ser realmente aonde lá na ponta vai fazer a maior diferença. Então, eu lhe cumprimento por essa sensibilidade na abordagem. Além, claro,
do ponto de vista técnico, de todas as questões que vão desde abordagens constitucionalmente questionáveis até fracas no ponto de vista da técnica legislativa, né? A gente comunga dessa opinião técnica também, e como eu havia falado no início, não só nós, mas muitos administrativistas, a grande maioria dos administrativistas, e aí não por questões outras que não por serem pesquisadores também das questões vinculadas ao direito administrativo e que falam de cadeira, de estudo e de ciência sobre isso. Então, o nosso chat ali no YouTube está bombando de informações e opiniões. Muito interessante de lermos. Eu queria, antes de passar para algumas perguntas que nós selecionamos, que a senhora pudesse compartilhar conosco, aí, acho que literalmente dos backstages da produção legislativa federal, o que a senhora sente, o que poderíamos esperar enquanto ambiente político, nós já falamos sobre isso, acho que ia ser interessante compartilhar isso com os nossos ouvintes, esse ambiente político para aprovação, né, de uma PEC que traz repercussões que para alguns setores da sociedade, especialmente para algumas defesas da iniciativa privada, é vendida como sendo a salvação da lavoura, a redutora de gastos, a agilizadora de processos, mas também que tem um impacto numa massa significativa que não é quem incha os quadros do serviço público, porque a gente sabe, e aí não é por empirismo ou por sensação, existem números que comprovam que a relação entre cidadãos e servidores no Brasil é realmente baixa, então não é realmente uma máquina inchada, e que são, então, muitos servidores, mesmo não sendo um inchaço, é uma gama grande pela extensão do próprio país, que seria impactada, e aí existe toda uma questão de ambientação política para aprovação de um projeto como esse. O que a gente pode saber aí dos bastidores ou pode imaginar e esperar para o andamento após essa aprovação da CCJ em relação à PEC? Gente, a política é uma coisa viciante, né? Eu trabalho na Câmara dos Deputados e acompanho, mesmo quando o assunto desagrada a gente, a adrenalina é tanta, a gente tem vontade de acompanhar, ver o que aquele líder falou, ver como é que tá. Então, a rádio corredor que a gente chama, e grupo de WhatsApp. E agora, por exemplo, só se fala da CPI da Covid, né? Esse troca ideia, o ambiente é muito efervescente, né? Esse ambiente político realmente ele é bem estimulante, bem excitante, né? Eu queria fazer aqui uma observação, porque é tanto aspecto que a gente acaba não lembrando de falar tudo. A professora Carol falou da questão de redução de gastos, que é vendido para a população. E aí tem um ponto seríssimo, gente, seríssimo. O que acontece? A PEC que estabeleceu um limite de gastos com o pessoal, esse limite de gastos, ele não vale para o pessoal terceirizado. Você sabia disso, Carol? Porque a terceirização, ela não entra na rubrica de gastos com pessoal. Né? Então, assim, vai ser o argumento, a senha que o mau político vai querer para terceirizar o máximo possível. Ele vai falar, não, isso aqui não entra no gasto com pessoal, na rubrica de gasto, entra como contrato, tá? Então, assim, eu reduzi o gasto daqui, mas eu aumentei um monte dali. Então, quando você vai fazer as contas, cadê o ganho para a população, né? O ambiente político é o seguinte, eu estava comentando com a professora Carol que a gente tem uma esperança. A admissibilidade da PEC, ela andou rápido. A gente estava até esperando que não fosse tão rápido e andou rápido. Mas o cálculo que a gente está fazendo é que como o ano que vem, um ano eleitoral, né, de chefe do Executivo Central, então talvez a gente tenha a chance de que não seja, o projeto não chegue aos seus finalmente ainda nesse mandato do Executivo Federal. Se por acaso o próximo mandatário, o próximo presidente da República encampar, normalmente esse tipo de projeto que impacta várias carreiras e que, logicamente, muita gente está contra, né? Tem os seus defensores, mas tem um número razoável de quem está contrário. Então, a nossa esperança é que, em não sendo aprovado, se o próximo mandatário não encampar no início do mandato, aí fica mais difícil de aprovar. Agora, se ele é um tipo de projeto que tem que ser aprovado, defendido em início de mandato, como foi a reforma da Previdência, né? Uhum.
São pautas mais impopulares e essa é a nossa esperança. Senão, porque eu vejo a PEC como muito maléfica para o funcionamento da administração pública. Quando eu fui acompanhar também da mesma forma pelo interesse do assunto e por também, enfim, são temáticas das nossas áreas, então não tem como a gente não acompanhar isso, mas foi engraçado porque há 2 dias eu fui olhar e disse, vou dar uma olhada para quando conversarmos sobre o assunto com a professora Marilene, fui lá, olhei, comissão já aprovado, relatório já postado no outro dia. Eu digo, gente, não vamos mais ficar abrindo aqui essa movimentação processual, porque cada vez que eu movimento, realmente movimentou, e tantos outros projetos relevantes que a gente vê que muitas vezes não tem essa dinamicidade, né? Então. E falando de backstage político, ainda tem mais um complicador, a gente está em pandemia. É um assunto que deveria ser amadurecido, amplamente junto com vários setores, amplamente discutido. Né? Tanto é que a gente tem limitações para aprovação de PEC, em estado de sítio, em estado de. Né? A calamidade, a pandemia não está prevista, mas de qualquer forma ela afeta a discussão. E especialmente, então, especialmente considerando também a extensão do alcance delas, né? Porque é uma interferência direta em estruturas estaduais, municipais, e aí a gente tem um problema gravíssimo de aplicabilidade e de funcionamento da máquina pública como um todo, né? Total. E mais um alerta para o servidor que acha que, porque também para quebrar a resistência do servidor, foi vendido que os atuais não serão atingidos, né? Sim. Ou seja, os atuais servidores teriam estabilidade. Só que tem um porém aí. Tem um porém. Hoje, a Constituição ela prevê que para regulamentar a avaliação periódica de desempenho, é preciso uma lei complementar. O procedimento da lei complementar ele é mais custoso do que uma lei ordinária. A PEC 32 ela está jogando para a lei ordinária. Então, os servidores atuais vão ser atingidos, sim. Eles podem ser atingidos, sim. Está sendo vendido para desmobilizar até o movimento dos servidores em cima de uma falácia também. Um alerta que eu deixo aqui. Professora, o Ronaldo Correia envia uma questão e ele nos pergunta o seguinte. Lhe pergunta, na verdade, mas eu já me coloco junto na conversa. Ué, mas você está junto. Conforme tem mostrado o professor Cristiano Ferri, muito servidor público tem desejo de ter carreira híbrida no serviço público e na iniciativa privada. A PEC, então, favoreceria isso? Olha, a PEC ela tinha uma proibição de que a carreira típica de Estado exercesse qualquer outra atividade. Eu vou até cumprimentar, o Ronaldo é um professor muito competente aqui de Brasília, professor Ronaldo Correia, Cristiano Ferri também é um prazer ele estar aqui nos acompanhando. Mas a PEC ela prevê, então, que o servidor de carreira típica não poderia exercer nenhum tipo de atividade remunerada. Então, assim, eu vi até um exemplo de alguém falando, nossa, mas ele não poderia ser nem músico, nada, né? Mesmo com a compatibilidade de horário. Então, por sorte, parece que isso também foi objeto do parecer de admissibilidade, que falou que ia refletir um pouco mais sobre isso. Eu não vejo como essa PEC vai favorecer o servidor ter carreira híbrida. Eu acho que hoje o servidor que já se dispõe a fazer algo extra, eu me coloco nesse exemplo, eu sou professora universitária, sou advogada, e com a regulamentação que eu tenho hoje, eu não tenho nenhum problema de ter uma carreira híbrida. Então, eu não vejo como favorecimento, não vejo assim. Talvez tenha um estímulo a mais, porque como essa PEC, a gente sente isso pela conversa com os colegas e com tudo, que ela provoca um certo desânimo, né? Do servidor com a carreira pública, talvez isso faça com que ele queira se dedicar menos à carreira pública e mais para outra carreira paralela. Mas isso também vai redundar num determinado prejuízo na prestação de serviço. Se fosse generalizado, se isso ocasionar um desânimo generalizado, né? Tipo assim, esse servidor, eu não vou me dedicar tanto aqui, não, eu nem sei quanto tempo eu vou permanecer nesse vínculo, porque eu não tenho segurança, eu vou investir em outro lado. Então tem esse perigo também. Com certeza. Qual é a sua visão, professora? Na verdade, a gente acaba por, não pela questão da estabilidade, mas é mais uma forma, ou seria mais um gatilho para a questão da fragilidade, né? Do vínculo e da, talvez, falta de priorização, digamos assim. Então, na verdade, se deixa de valorizar ou de priorizar justamente essa questão
da entrega valorizada do serviço, né? E se volta àquela, ou se confirma um senso comum que sempre o serviço prestado, e aí não necessariamente olhando do ponto de vista de quem está realizando o serviço, mas a entrega. O produto entregue na iniciativa privada vai ser sempre melhor que o produto entregue ao serviço público. Então, hoje a gente vê, por exemplo, tantos bons serviços sendo entregues na questão da saúde pelo SUS. E aí já aconteceu em alguns momentos, em alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul, o caso de haver mais disponibilidade de leito SUS do que de leito privado, pelas nuances da própria questão da pandemia, conforme o público que era atingido, e era uma coisa que chamava atenção, porque nunca foi comum a gente enxergar isso, a gente vê a ausência do leito no privado e a existência da oferta no Sistema Único de Saúde, muitas vezes justamente pela abertura dessas vagas, né, desses leitos, porque a gente tem essa mania de entender que sempre, no senso comum, que sempre o serviço entregue no privado vai ser essencialmente melhor do que o serviço entregue no público. E aí, então, se valorizar ou se afastar o servidor, fazer com que ele possa buscar ou priorize buscar justamente essa ocupação fora, possa fazer com que o segundo plano seja, de novo, a entrega do serviço público, né? Então, várias vezes eu penso sobre isso e acho que vem muito nesse sentido, né? Sim, concordo. E o Julian Real nos pergunta o seguinte: a senhora acha, professora, que com a PEC os políticos poderiam, então, trocar votos por cargos no serviço público? Eu acho que a possibilidade disso acontecer é enorme, já acontece em relação aos cargos comissionados. Falo isso de quem conhece a realidade política, né, central aqui de Brasília. Já ocorre essa troca, escandalosa, absurda. Eu já acho que tem muito cargo comissionado já na administração pública, pelo menos a realidade de Brasília que a gente vê. Então, quando você pensa em aumentar esse número, então, assim, você vai aumentar uma disfunção que já existe hoje. É aumentar a disfunção. Então, como você pode vender para a população que essa PEC ela quer melhorar, tornar o serviço público mais eficiente? Como assim? Tá? Como assim? Mesmo porque tem servidores, tem ótimos servidores comissionados, mas tem servidores comissionados que simplesmente ele não trabalha. Ele não trabalha justamente porque ele tem o que a gente chama de costa larga, ele não vai trabalhar. Então, a possibilidade é enorme, né? Eu diria que já acontece e vai aumentar uma realidade que já está acontecendo. Exatamente. E nós temos muitos colegas, muitos acadêmicos que são já das carreiras públicas. Nós temos muitos policiais militares, nós temos vários servidores das forças de segurança que já estão na carreira pública e vêm, então, se especializar e se aprimorar, né, nessas carreiras junto aos quadros do nosso curso de Direito. E a gente tem um relato do Antônio Carlos, nosso acadêmico, que diz justamente isso, assim, estamos vivendo deixa eu colocar aqui. Estamos vivendo um desmantelamento do serviço público sob uma ótica de que a culpa de crises financeiras seriam exatamente culpa dos servidores, como a gente já havia falado antes. Deixo aqui essa observação, ele é um servidor público, né, da Brigada Militar, e a Brigada Militar já teve cerca de 30 mil servidores e hoje não tem 20, né, não tem 20 mil. Então, é justamente um relato de quem também está aí à frente dessa prestação de serviço tão importante, né, e que sente justamente na pele isso que a gente vê, especialmente em relação a essa falácia de que estaríamos com todos os serviços inchados de pessoas que seriam dispensáveis. E como a senhora bem relata, até existem incidências como essa em alguns casos, mas a gente sabe que os servidores que de fato prestam o serviço e que estão na ponta atendendo a população, eles muitas vezes estão assumindo papéis que são de 2 ou 3 colegas que não mais estão ali. Então, é interessante, e por isso também do êxito e do sucesso dessa sua fala, repercutindo tão bem entre os nossos ouvintes e com muitas observações de alegria e satisfação e agradecimento, justamente por abordar um tema tão caro de uma forma tão sensível e técnica ao mesmo tempo. Então, nós ficamos muito felizes. É um tema que não é abstrato, que ele está na sua vida, na minha, vai interferir diretamente na sua vida.
E também não só na vida de quem é servidor público, como muitos vão pensar e vão vender e distribuir a ideia. E eu entendo que muito é a nossa obrigação, enquanto espaço acadêmico, justamente tocar nesses pontos, tomar uma posição técnica, teórica, e mostrar por que dessa posição. Certamente existem pessoas qualificadas que, por seus motivos e por suas concepções técnicas e teóricas, inclusive, defenderão e entenderão que, enfim, existem vantagens na aprovação de uma legislação como essa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse momento foi muito produtivo para a gente poder sinalizar um modo de pensamento vindo da sua reflexão, muito comprometido e, de fato, com alguém que conhece a realidade. Então, nós ficamos muito satisfeitos. Eu também estou muito satisfeita, é o que eu falo. Eu fico feliz por poder compartilhar minha experiência aqui, respeitando opiniões divergentes, e a gente é usuário do serviço público da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, quando você tem um impacto na prestação do serviço público, você sendo servidor ou não, isso vai ter uma alteração na sua vida, porque todos nós somos cidadãos, a gente usa os serviços, usa tudo. Se tem uma disfunção no serviço, a gente tem que melhorar essa disfunção. A gente não pode amputar um braço porque o dedo tá machucado. A gente vai tentar arrumar, quebrar a estabilidade. Com certeza não vai tornar o serviço público melhor. Não vai, porque hoje a gente já teria formas de melhorar, de expurgar o mau servidor. Então, precisa de uma mudança administrativa e cultural para tirar esse servidor que não está correspondendo ao que se espera dele. E isso já existe, né? E, às vezes, o erro é não ser aplicado. Isso sim, isso eu concordo que o erro é a gente ter já o mecanismo e várias gestões e chefias, independente de qualquer questão, não utilizar esse mecanismo para realizar esse aprimoramento. Sim. Hoje, a própria tecnologia nos permite aferir padrão de produtividade do servidor. Agora, com o teletrabalho, a pandemia, isso ficou mais evidente. Então, assim, está tendo um movimento para deslocar a avaliação do servidor da presença física ali na sessão, que não quer dizer nada, para o que ele está efetivamente entregando. Então, achei esse ponto positivo da pandemia, porque a partir do momento que você coloca no papel, você fala assim, mas o que você entregou esse mês? Aí que está o X da questão. Então, o servidor vai ter que se reinventar e vai ter que efetivamente entregar o que se espera dele. Não adianta ele ficar ali na sessão tomando café, sendo simpático e tal. A gente não quer mais isso. A gente quer que ele produza, seja lá onde ele esteja. Então, professora, com isso e com todos os debates que já estão ali no chat, inclusive os ouvintes já estão comentando e debatendo entre si, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Fico já desejando convidá-la, não só para o próximo ciclo, mas para uma presença também física na nossa instituição, na nossa Santa Maria, assim que possível. Nós gostaríamos muito de recebê-la aqui. Queremos, então, mais uma vez, dizer que a Faculdade Palotina tem muita gratidão em tê-la como uma referência, tê-la como alguém que sempre atende aos chamados dos nossos acadêmicos. Convido a todos os colegas que continuem acompanhando os trabalhos da professora Marilene Matos, tenham esse contato, mantenham contato com esse referencial teórico, não é sempre que a gente consegue ter, assim, essa disponibilidade toda que a professora nos oferece. E lhe agradeço mais uma vez, agradeço em nome da Faculdade Palotina, do curso de Direito, e sempre que possível que possamos estar juntas, conversando e discutindo sobre esses temas tão relevantes. Vai ser um prazer. Agradeço a todo mundo, um grandíssimo prazer, uma satisfação para mim participar desse evento. Contem comigo em qualquer evento, é só me avisar com antecedência e já fico separada ali na minha agenda e é um carinho para mim. Já considero a Palotina, assim, realmente uma instituição que eu estou emocionalmente ligada já. Da mesma forma, professora, ficamos muito felizes. E agora, de imediato, devolvo, então, a palavra ao nosso presidente Leonardo para que faça os encaminhamentos da noite, desejando, então, uma boa noite a todos e que também sigam nos acompanhando nos últimos 2 dias de evento, amanhã e sexta-feira. Obrigada! Muito obrigado, professora Carol. Gostaria de, mais uma vez, agradecer à doutora Marilene pela sua disponibilidade e que, assim que for possível, nós vamos providenciar a sua vinda a Santa Maria. Bem, para dar encerramento nesta noite, queremos expressar
nosso profundo agradecimento pela brilhante conferência ministrada pela doutora Marilene Matos, quem tem o privilégio de chamar de amiga, e gostaria de ressaltar que é uma honra poder contar com uma personalidade de tamanha importância em nosso evento, e esperamos ter a alegria de recebê-la em outras oportunidades. De mesma forma, agradecemos pela mediação realizada pela nossa professora doutora Carolina Lisowski. O diretório e os acadêmicos e acadêmicas do curso de Direito da Faculdade Palotina reiteram os votos de apreço para com vossas senhorias. Muito obrigado. E lembramos que amanhã, dia 13 de maio, nosso evento terá início às 19h30 e estaremos recebendo o Dr. Nelson Jobim para a conferência intitulada A Constituição de 1988 e a Judicialização da Política. Aguardamos todos vocês. Desejamos a todos e a todas uma boa noite e até amanhã.